Oi, tudo bom? O que vamos fazer nessa videoaula é trazer um conceito que foi problemático no texto de Sandro Bassanella, que eu acho interessante que percebamos a importância dele, porque de fato eu também não estava percebendo, precisamente porque o autor estava fazendo um pulo, um salto, e mas relendo e com algumas dúvidas que vocês apresentaram, dizendo, bom, que é o que aconteceu aqui, por que o texto faz isso, o que está falando, o que é biopoder, o que é biopolítica. Eu achei interessante, importante, reconstruir alguns dos passos que poderia ter dado Sandro Bassanella e que poderiam ter nos deixado mais, com mais clareza do que estava falando, né? Os textos que vamos a usar são, bom, o texto de A Constituição da Ciência Moderna, Concepção da Natureza e Pressupostos Definidores da Vida, de Sandro Bassanella, que vocês já leram. Do dispositivo em A Construção do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser, de Sueli Carneiro, que é outro capítulo que não é do epistemicídio, que a gente viu na videoaula anterior. E Ciências Sexuais e Direito de Morte e Poder sobre a Vida em História da Sexualidade, tomo 1, de Michel Foucault. Recuperemos um pouquinho o que dizia Sandro Bassanella. Ele dizia, nesse sentido, quer dizer, ele falando de como mudou a imagem da natureza e um olhar da física qualitativa a uma física quantitativa do mensurável, do quantificável, do geometrizável, da linguagem matemática sendo primordial, na figura do mundo-máquina e da figura do corpo-máquina. Nesse sentido, dizia o texto, podemos dizer que a ciência moderna constituiu um conjunto de saberes em torno da vida em sua dimensão biológica, que passou a articular-se nas relações de poder que, a partir dos séculos XVII e XVIII, desenvolveram uma racionalidade governamental na administração da vida e da morte dos seres humanos. Enfim, a concepção científica da vida, se apropriar da vida a partir de um discurso biológico, por isso que aparece a biologia, contribuiu para o estabelecimento de estratégias de um poder que tem na vida seu epicentro, um biopoder, que se manifesta a partir da concepção biológica da vida, regulando, disciplinando e normatizando os corpos dos indivíduos e das populações, otimizando a vida da espécie e da população a partir da lógica da produção e do consumo como horizonte e sentido existencial por excelência. Então, vamos lá. Ele vai vincular tudo o que ele estava falando dos autores, filósofos modernos que estavam tentando colocar no centro, no fundamento do saber, do acesso no poder, o sujeito que, para isso, olha a natureza de um modo mensurável, de um modo matemático, e como o vínculo, olhar essa natureza também se faz desse um discurso científico mensurável, e por isso aparecia a dimensão biológica, né? Qual é o biopoder? Mas que é o biopoder? O biopoder é um conceito difícil nos textos de Michel Foucault, que não aparece muitas vezes, de fato, mas que em História da Sexualidade, o tomo 1, ele vai falar de uma mudança de um tipo de poder soberano a um biopoder. Para quem conhece ou não conhece Foucault, Foucault é um estudioso do pensamento, ele faz história do pensamento do Ocidente, e ele está muito preocupado, no começo de seu trabalho, numa arqueologia dos saberes, entender como funcionam as ciências humanas, quando o sujeito se coloca a si mesmo como objeto de estudo, mas passa depois, numa segunda etapa do seu pensamento, a uma genealogia do poder. Então, não está tão preocupado nas ciências, que é o nosso problema, mas como se articulam as redes de poder, como se exerce poder, e como isso tem modificado a vida da sociedade e do humano se olhando a si mesmo. Nesse contexto é que a gente encontra esse passo
esse passo que ele entende que existe entre poder soberano e biopoder. Um poder soberano quer dizer que estava regido por um rei, que com ele era sobre ele, ela era a desculpa para fazer as guerras, é ele que decidia sobre a vida das pessoas, a um biopoder, que é outro tipo de governar os corpos, que tem a ver justamente com o passo do direito de causar a morte ou de deixar viver, que era o que podia fazer o soberano. O soberano tinha o poder de tirar a vida de seu súbdito, eh, e em todo caso, se não acontecia nada, deixava ele viver, eh, para um momento em que ele diz: não estamos tão preocupados em alguém que vai causar a morte, mas num governo dos corpos em que se, para decidir tomar medidas políticas e para aí a importância do saber, dos saberes, de como se constitui um saber, estamos pensando mais em um direito a causar, de causar a vida ou de deixar morrer. Assim, é uma produção ativa da vida. É um momento de, não tanto de não é tanto de retirar a vida, que seria causar a morte, mas de multiplicar a vida, multiplicar os saberes que nos ajudem a multiplicar as populações. E então a desculpa para a guerra, por exemplo, já não é a honra de um rei ou proteger a um rei, mas é pelo bem de uma população, pelo bem da vida de um grupo humano, sim? Ele vai dizer, isso acontece a partir do século XVII em duas formas principais. Como quando olhamos, um dos processos vai ser focado no corpo como máquina, em seu adestramento, a ampliação de suas aptidões, a extorsão de suas forças, o crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, a sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos. Tudo isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas, disciplinar o corpo para que ele possa, possa produzir. E aqui temos as instituições, a escola, como nos sentamos numa escola, e aí então se produz um corpo que está apto para a vida, os hospitais, as milícias, uma série de instituições modernas que estão focadas nesse corpo como máquina, sim? Isso que ele chama anatomopolítica do corpo humano, onde se individualiza o corpo e sobre ele se age para produzir ele, né? Por outro lado, mais tardiamente, por volta da metade do século XVIII, focados no corpo-espécie, um corpo traspassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos, a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar. Tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores, o que vamos chamar de uma biopolítica da população. Então, não é um corpo individual olhado pelas instituições, mas ele pertencendo à população. E por isso é que temos que prestar atenção a quantos morrem, quantos vivem, como se regula a cidade, como se cuidam os espaços onde vão estar as pessoas, quanta é a quantidade de pessoas que podem morrer, para que é permitido que morram, para que uma cidade continue sendo, tendo sucesso em sua defesa da vida.
Então, tem uma série de controles que estão agora na mão do Estado, não das instituições disciplinárias, mas do Estado regulador, do controle do Estado, que é o que ele chama biopolítica da população. É isso aqui o que ele chama biopoder, que regula, então, ou que explicaria como funcionam as redes de poder, como se exerce o poder e também que saberes são os importantes na época, sim? E aqui aparece, por exemplo, a estadística, a discussão sobre a imunidade, uma série de saberes que tem a ver justamente com essa proliferação, os nascimentos, a mortalidade, onde parece que tem importante é que temos um certo controle sobre a vida. ¿Sí? E esse certo controle sobre a vida está sendo, merece, se temos certa influência em como viveremos, no sentido biológico, é preciso medidas políticas para isso. ¿Sí? Já não é algo que outro decide, mas o decidimos nós como comunidade, e então por isso precisamos ter uma série de medidas políticas governamentais. Então, nesse sentido, é uma politização do biológico, uma politização do ser vivente, vivente no sentido biológico. E por isso a importância da biologia nos discursos políticos. Sim? Ele vai dizer, Michel Foucault, né? Sabemos quantas vezes se colocou a questão do papel que uma moral ascética teria tido em toda a primeira formação do capitalismo. Sim? Nos guardar, nos reprimir, ter a capacidade de nos disciplinar. Sim? Mas o que se passou, ele vai dizer, no século XVIII, em certos países ocidentais, e esteve ligado ao desenvolvimento do capitalismo, foi um outro fenômeno. Talvez de maior amplitude do que essa nova moral que parecia desqualificar o corpo. Foi nada menos do que a entrada da vida na história. Isto é, a entrada dos fenômenos próprios da vida da espécie humana na ordem do saber e do poder, no campo das técnicas políticas. Isso que eu estava explicando. Mas ele vai dizer, então, nós estamos em um momento de repressão do corpo, mas é um momento de produção do corpo, de multiplicação do corpo, de olhar sobre o corpo e do cuidado sobre os corpos, não só os individuais, mas também como população. Né? Tudo isso acontece na modernidade e tudo isso é fundamental para entender os saberes. Né? O biológico reflete-se no político. O fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua fatalidade. Cai em parte no campo do controle do saber e da intervenção do poder. Sim? E aqui, então, é fundamental o sexo, vai dizer. Por isso é na história da sexualidade, que passa a ser um núcleo onde se encontram dois eixos, né? A anatomopolítica e a biopolítica. Sim? É como um lugar onde se condensa as práticas do prazer, né, sexual, o desejo sexual, é ali onde se condensam essas duas vertentes, esses dois fenômenos dos quais estávamos falando. Por um lado, faz parte das disciplinas do corpo, adestramento, intensificação e distribuição das forças, ajustamento e economia das energias. Do outro, o sexo pertence à regulação das populações, por todos os efeitos globais que induz. Sim? Por um lado, se dizia, não pode ser uma série de regras morais, sexuais, que faziam com que o corpo tivesse determinado adestramento, determinado lugar, que evitasse determinadas práticas sexuais, justamente para depois, porque e isso permitia produzir esse corpo, né, anatomopoliticamente, mas por outro lado também fala da reprodução, de como ele vai se multiplicar ou não.
insere-se simultaneamente nos dois registros, dá lugar a vigilâncias infinitesimais, a controle constantes, a ordenações espaciais de extrema meticulosidade, a exames médicos ou psicológicos infinitos, a todo um micropoder sobre o corpo, a anatomopolítica, mas também dá margem a medidas maciças, estimativas estatísticas, a intervenções que visam todo o corpo social ou grupos tomados globalmente, a biopolítica. O sexo é acesso, ao mesmo tempo, à vida do corpo e à vida da espécie. E por isso é tão importante, e ele vai dizer, de fato, é tão importante que servimos-nos dele como matriz das disciplinas e como princípio das regulações. É por isso que, no século XIX, a sexualidade foi esmiuçada em cada existência, nos seus mínimos detalhes. Foi desencavada nas condutas, perseguida nos sonhos, suspeitada por trás das mínimas loucuras, seguida até os primeiros anos da infância. Tornou-se a chave da individualidade, ao mesmo tempo o que permite analisá-la e o que torna possível constituí-la. Mas vemos-la também tornar-se tema de operações políticas, de intervenções econômicas, por meio de incitações ou freios à procriação, de campanhas ideológicas, de moralização ou de responsabilização. É empregada como índice da força de uma sociedade, revelando tanto sua energia política como seu vigor biológico. De um polo a outro, essa tecnologia do sexo escalona-se toda uma série de táticas diversas que combinam em proporções variadas o objetivo da disciplina do corpo e o da regulação das populações. Por isso o sexo é fundamental, o conhecimento sobre o sexo. Por isso, olhar ele nos mínimos dos detalhes, vai dizer. Como ele chega a essas conclusões? Né? Ele é um estudioso da história, né? Mas ele vai usar como se diz, uma categoria, uma ferramenta teórica, que é o que ele chama de dispositivo, que também vai trazer Sueli Carneiro, por isso eu vou a ela. O dispositivo é um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Né? Então, com esse olhar sobre as práticas discursivas e não discursivas, ele vai tentar encontrar os vínculos nessa dispersão de práticas e vai dizer, bom, esse é um dispositivo, aqui está funcionando o dispositivo, e que vai ter a ver, no caso do dispositivo da sexualidade, com algo muito particular, sim? Com um esforço de demarcar uma identidade e um projeto político, vai dizer Foucault, que teve no controle da sexualidade um dos seus pontos essenciais de sustentação, em especial no que respeita à sua reprodução enquanto classe social. O que ele vai dizer? Muitas vezes temos ouvido que a repressão sexual é a que permitiria que o sujeito que está sendo, que começa a ser mão de obra nas fábricas, consiga, como se diz? Levar essa energia para o trabalho e não para o prazer. É a repressão. E ele vai dizer, sim, a repressão existe, mas mais importante que a repressão foi uma multiplicação, uma proliferação, uma insistência em que se fale de sexo, sim? Nessa época aqui. Todo mundo tinha que falar de sexo. Todas as ciências tinham que falar de sexo, da sexualidade, dos prazeres, no mínimo dos detalhes. E aí aparecia a psiquiatria, aparecia a medicina, aparecia a pedagogia, mais tardiamente vai aparecer a psicanálise. Toda uma série de discursos que vão falar da sexualidade, sim? Do sexo, dos prazeres. Para quê? Diz. Para produzir um corpo que é o corpo das classes dominantes. Sim? Não está tão preocupado nas classes baixas, mas está preocupado em construir um sujeito
um corpo, formar um corpo que se olhe persistentemente, sim, e que consiga então se distinguir de outros que não conseguem fazer esse olhar, sim? Esse trabalho sobre si mesmo, de cuidado, de vigilância, sim? Então, se chega assim a uma repressão, não é que não exista repressão, mas é através da produção de discursos. Não é não falar, mas é falar, 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 falar. Como se fala? Sim, ele vai dizer, isso aí é uma herança, uma laicização, como dizia Bassanella, de uma técnica que é monástica, sim? Da igreja cristã primitiva, que é a confissão. Eu falar, 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 frente a outro que me escuta. Sim? E nesse falar, eu encontro a verdade sobre si mesmo, sobre mim mesmo, sobre mim mesma. Isso aí, para nós, é importante porque o acesso à verdade do indivíduo está na fala que ele faz nesse encontro com um mestre ou com o terapeuta ou com um médico, né? Ali está o saber de si mesmo. E o que vai dizer Foucault que o tema primordial da confissão sempre foi o sexo. Então, o que se colocou na modernidade, que ele chama época clássica, não sei porquê, mas ele chama assim, mas é a modernidade, é que se procurou a verdade do sujeito na fala que ele fazia da sua prática sexual, dos seus prazeres, daquilo que podia ter feito ou que não fez, mas que pensou. Se ele tem que estar obrigado a falar tudo isso. Sim? No contexto da confissão, que saiu por fora das paredes do convento, do mosteiro, se secularizou, vamos dizer. Então é fundamental pensar como o sujeito burguês moderno, que está tentando se constituir como classe dominante, precisa esse acesso à própria verdade, e esse acesso que se consegue através da confissão, é no sexo. O sexo fala de mim de um jeito que talvez eu não sei falar. Sim? O que vão dizer Sueli Carneiro e Denise Ferreira da Silva, é que o dispositivo da sexualidade também está montado, também anda ao mesmo, como que está, eu não sei como se diz, uma coisa sobre outra, com um dispositivo, o que Sueli Carneiro vai chamar de dispositivo da racialidade. Sim? Então, essas práticas discursivas, não discursivas e os vínculos que podem se fazer, né? Essa ferramenta teórica de Foucault, Sueli Carneiro vai dizer, também acontece com a raça, com o racial. Sueli Carneiro é um pouquinho mais boazinha com Foucault que Denise Ferreira da Silva, que ela vai marcar precisamente que o dispositivo da sexualidade não, que Foucault não presta atenção a isso e vai marcar essa falta como algo crítico. E ela vai dizer, bom, essa falta não fala do que esse corpo burguês é definitivamente branco, que é o que a gente viu na conferência dela, né? Como o racial vai produzir zonas de subalternidade, né? E aqui então a branquitude produz o dispositivo da racialidade produzindo em encontro com vinculado, intrincado com o dispositivo da sexualidade, o corpo das classes dominantes. Né? Então, e aí, então, de fato, o dispositivo na tese de Sueli Carneiro é antes que o epistemicídio, porque justamente o epistemicídio se entende na medida em que
entendemos que existe um dispositivo de produção dos corpos e dos outros através da racialidade, sim? Então estamos juntando muitos temas. Voltando aos nossos problemas, então, Bazanella vai dizer que a construção, a biologização, a politização do biológico e este passo a uma multiplicação da vida e esse olhar, e essa vontade de saber da vida biológica é fundamental para entender essa ciência moderna. Sim, é fundamental para entender como o sujeito olha o mundo e se olha a si mesmo. E aí o corpo, como vocês terão visto, tanto em Descartes como o que fala Denis Ferreira de Silva, está nesse lugar que ao mesmo tempo o mundo é o outro e também é o si mesmo, né? E aí é problemática, é questão, fica ali num lugar estranho, né? E por outro lado, para pensar quem estuda ciências humanas, que a humanidade se entende, a verdade da humanidade se entende desde um momento muito particular da história, na sexualidade, segundo Michel Foucault, e que isso se vincula com a racialidade que fala também das verdades das pessoas, né? Então, o que é o biopoder e como se vincula com a ciência moderna? É isso, gente. Com isso, chegamos um pouquinho a uma série de reflexões que tivemos sobre as condições de possibilidade da ciência moderna, como se vincula com o projeto colonial e como isso aqui nos ajuda a pensar criticamente sobre os elementos que são fundamentais para a ciência moderna e que talvez gostaríamos de mudar para ter uma melhor ciência, né? Para não cair no negacionismo, não deixar de conversar com uma comunidade científica que seriamente quer acessar a verdade, mas como esse acesso tem, teve historicamente cumplicidades com a violência que devemos resolver, que devemos reparar, de fato também para ter uma melhor ciência, né? Para ter um melhor acesso à verdade, né? É isso. Bom estudo e até breve.